Em variados setores da evolução humana, os mordomos do mundo aproveitam-na para o exercício da tirania, usando-na os servos em explosões de revolta e descontentamento. Quase todos os habitantes do planeta pretendem a exoneração de toda e qualquer responsabilidade para se mergulharem na escravidão dos delitos de toda sorte. Ninguém, contudo, deveria recorrer ao Evangelho para aviltar o sublime princípio. A palavra do apóstolo aos gentios é bastante expressiva. O maior valor da independência relativa de que desfrutamos reside na possibilidade de nos servirmos uns aos outros, glorificando o bem. O homem gozará sempre da liberdade condicional e, dentro dela, pode alterar o curso da própria existência, pelo bom ou mau uso de semelhante faculdade das relações comuns. É forçoso reconhecer, porém, que são muito raros os que se decidem à aplicação dignificante dessa virtude superior. Em quase todas as ocasiões, o perseguido, com oportunidade de se desculpar, mentaliza represálias violentas. O caluniado, com ensejo de perdão divino, recorre à vingança. O incompreendido, no instante azado de revelar fraternidade e benevolência, reclama reparações. Onde se acham aqueles que se valem do sofrimento para intensificar o aprendizado com Jesus Cristo? Onde os que se sentem suficientemente livres para converter espinhos em bênçãos? No entanto, o Pai concede relativa liberdade a todos os filhos, observando-lhes a conduta. Raríssimas são as criaturas que sabem elevar o sentido da independência à expressão de voo espiritual para o infinito. A maioria dos homens cai, desastradamente, na primeira e nova concepção do céu, transformando às vezes elos de veludo em algemas de bronze. Vamos fechando os nossos olhos, respirando fundo, acalmando as nossas mentes e os nossos corações, agradecendo toda a espiritualidade amiga que preparou esse ambiente para nos receber, agradecendo o nosso querido amado Mestre, que nos deixou os ensinamentos para que a gente possa crescer, para que a gente possa nos melhorar, conectando com o Criador maior de todo o universo, agradecendo pela oportunidade de estarmos reunidos aqui nesta noite, agradecendo por todas as bênçãos que vamos receber e que recebemos diariamente. E nesta noite, a palestrante, nossa amiga Cecília, possa ser envolvida em muita luz, para que a sua palavra possa ser entendida por todos nós, que nós possamos estar abertos para compreender esses ensinamentos. Que eles possam tocar os nossos corações, que possamos aproveitá-los no nosso dia a dia, praticando com todos os que estão ao nosso redor. E que nesta noite em especial, possamos emanar muitas vibrações para o nosso querido amigo Helder e para a sua família. Muito obrigada, Senhor. Fique conosco hoje sempre. Então, boa noite a todos. Obrigada pela presença de vocês e vamos reforçando o que a Miss falou.
Que Deus, né, nosso Pai maior, junto com os nossos mentores espirituais da nossa casa, esteja conosco aqui, nos auxiliando, né, para o entendimento, para o conhecimento daquilo que será passado durante alguns minutos aqui na nossa palestra. Bom, então, como a Kátia leu, né, do livro Vinha de Luz, é um livro que foi psicografado por Chico, pelo Espírito Emmanuel, e caiu para mim a palestra do capítulo, do item, do capítulo 128, que se intitula Liberdade. Né? E Emmanuel, ele descreve durante o texto, e eu vou falar um pouco a respeito do que ele descreveu, de acordo com a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 13, onde ele fala o seguinte: não useis, porém, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pela caridade. Né? Vocês vão verificar que ao longo do meu texto não tem, ele está em português e não tem algumas as pontuações. Então, peço desculpa a vocês, o computador é em inglês, eu não sei passar para português, para teclar em português, mas o importante é o conteúdo da informação. É esse que eu acho que é o objetivo maior, tá? Então, antes da gente falar agenda, né? Então, o que nós vamos falar? Nós vamos falar conceitual, o que é liberdade, né? O que a gente entende por liberdade? O que seria liberdade? A liberdade do ponto de vista da filosofia, o que alguns filósofos descrevem como liberdade, a liberdade cristã, que eu acho que é o nosso interesse, o nosso objetivo. A lei da liberdade, a gente tem o livro dos Espíritos, e eu vou falar um pouquinho disso, um capítulo, que é o capítulo 10, que fala só sobre a lei da liberdade. Eu separei 3 perguntinhas para a gente conversar a respeito dela. E, por fim, a concessão dos céus. Mas antes, acho que a gente tem que fazer alguns questionamentos internos, né? Para a gente pensar, para a gente refletir. O que é a liberdade? O que eu considero como liberdade? O que eu defino como liberdade? Né? O que me escraviza? O que me limita? Né? Cada pessoa vai ter uma definição diferenciada de liberdade. Né? Muitas vezes você pode dizer o seguinte: eu queria ter liberdade de viajar o mundo, né? De conhecer vários países, de conhecer novas culturas, novos povos, mas eu não tenho condições financeiras suficientes para exercer uma liberdade que eu tenho. Eu tenho a liberdade, mas às vezes eu não tenho uma condição financeira para fazer isso. Eu tenho que trabalhar, né? Então, depende muito do que cada um. Outro pode dizer o seguinte: eu tenho determinada doença e isso me limita a exercer determinado tipo de liberdade. Para outros, vão ser as próprias relações sociais. Então, eu estou numa família, né? Eu gostaria de exercer, eu gostaria de ter uma determinada liberdade, mas eu estou numa relação ou conjugal, ou eu estou numa relação familiar, onde a minha liberdade, ela é podada. Então, essa liberdade, ela vai ser definida de acordo com cada ser humano, de acordo com cada experiência que você tem ao longo da sua vida. Então, dentro desse conceito de liberdade, a gente tem um conceito geral de liberdade que fala o seguinte: liberdade significa o direito de agir segundo o seu livre arbítrio, de acordo com a sua própria vontade, desde que não prejudique outra pessoa. Isso é uma definição geral, né? É a sensação de estar livre e não depender de ninguém. Então, a minha liberdade, eu tenho ela de acordo, de acordo com o livre-arbítrio, de acordo com as minhas escolhas, mas lembrando sempre que, desde que eu não prejudique outra pessoa. Eu não estou falando de leis cristãs aí. Estou falando apenas de questões civis aqui, ó. Do mundo em que nós vivemos, desse mundo material. E outra coisa, liberdade é também um conjunto de ideias liberais e dos direitos de cada cidadão. Eu peguei alguns exemplos de alguns filósofos, né, que eu achei interessante, que eles davam e escreveram artigos, livros, só falando sobre a liberdade. Então, achei interessante trazer isso aqui para a gente pensar um pouquinho nisso, né? Descartes, ele falava o seguinte: liberdade é motivada pela decisão do próprio indivíduo, mas muitas vezes essa vontade depende de outros fatores, como dinheiro e bens materiais. Então, eu até tenho a liberdade, mas alguns fatores podem me impedir de exercer a liberdade. Então, eu dei o exemplo, né? Eu gostaria de viajar o mundo, e gostaria mesmo. Eu gostaria de viver viajando, mas eu não tenho condições financeiras para isso.
E não estou assim, disposta a colocar uma mochila e me sujeitar a qualquer condição, né, para viajar o mundo. Então, depende muito, né, das condições. Já Sartre, ele disse o seguinte: a liberdade é a condição de vida do ser humano. O princípio do homem é ser livre. O homem é livre por si mesmo, independente dos fatores do mundo, das coisas que ocorrem. Ele é livre para fazer o que tiver vontade, ou seja, você tem liberdade para fazer o que você quer, né, segundo o conceito dele de liberdade. E eu gostei muito do conceito de Kant. Eu acho que ele já começou a vislumbrar a ideia de liberdade de acordo com as leis morais, as leis de Deus. Até então ele não está falando de lei de Deus aqui, não. Ele fala o seguinte: liberdade está relacionado com autonomia, né? Eu tenho autonomia, eu vou exercer a minha liberdade. É o direito do indivíduo dar suas próprias regras que devem ser seguidas racionalmente. Mas aí vem um adendo. Essa liberdade só ocorre realmente através do conhecimento das leis morais e não apenas pela própria vontade da pessoa. Então, não é porque eu tenho vontade que eu vou exercer. Primeiro, eu tenho que ter o conhecimento das leis morais. E aí é interessante, né? Porque ele está falando, não é das leis morais divinas, não está falando das leis de Deus. Está falando das leis civis. Né? Mas até essas leis civis, essas leis morais, elas são muito relativas, não são? O que é moral para nós aqui no Ocidente é imoral no Oriente. Muitas vezes o que é moral no Oriente, eles consideram como certo e vamos seguir porque é isso. Nós no Ocidente encaramos como imoral. Eu peguei 2 polos, mas a gente não precisa ir longe assim. A gente pode colocar dentro do nosso ambiente familiar. Né? O nosso próximo, a relação com o nosso colega de trabalho. Para ele, determinadas situações, determinadas atitudes está dentro da moral. Eu vou exercer a minha liberdade e fazer. Não estou falando de coisas grandiosas, né? Não estou falando, por exemplo, cometer um crime, coisas que estão além do civil, né? que estão dentro das leis civis. Coisas, às vezes, simples. Às vezes, então, aquilo que para mim é moral, para o outro não é. Então, é muito relativa essa ideia de moral, do ponto de vista civil, do ponto de vista da nossa sociedade. Mas já é um caminho, não é verdade? Porque quando você pensa que eu vou exercer a minha liberdade de acordo com o conhecimento das leis morais que eu tenho, eu já estou caminhando para um bem comum. Eu já estou pensando, opa, peraí, quais são as leis morais estabelecidas naquele local que eu tenho? Então, eu vou exercer a minha liberdade de acordo com aquela lei moral. E aí, quando falou em liberdade, né, veio esse tema liberdade. Primeira coisa que a gente pensa, e eu pensei na hora, e aí a gente está num país onde a sua base foi construída do ponto de vista da liberdade, que é o símbolo da Estátua da Liberdade aqui dos Estados Unidos. Né? A Constituição dos Estados Unidos foi construída dentro desse sentido da liberdade, veja bem, da liberdade aqui, desse plano, né? Do mundo que da nossa vida terrena. E aí, pesquisando, vendo, eu não conheço a Estátua da Liberdade, mas eu achei interessante colocar o que está escrito no pedestal da estátua, que está escrito lá: venham a mim as multidões exaustas, pobres e confusas, ansiosas pela liberdade. Né? Então, os Estados Unidos foi construído nesse sentido, nessa ideia de que dos imigrantes, daqueles que não têm a oportunidade de exercer a sua liberdade. Bom, então, eu não posso exercer a minha liberdade de determinada religião. Aqui eu posso. Eu não concordo com determinadas coisas. Aqui eu posso expressar a minha opinião. Não ser reprimido por isso. As pessoas não precisam concordar, mas elas vão ouvir, no mínimo. Ou não, mas eu tenho a oportunidade. E continua. Venham a mim os desabrigados, os que estão sob a tempestade. Eu guio-os com a minha tocha. Lindo o texto, achei muito bonito. Independente do que a gente está vivendo hoje, né? A condição política do país hoje está um pouco turbulada e as pessoas estão questionando, inclusive isso, né? Dessa construção da liberdade dos Estados Unidos, porque está vivendo hoje. Mas eu acho que é um diferencial, com certeza, para nós que somos brasileiros ou para outras civilizações, né? Do que o país foi construído. Mas ainda assim, gente, em se tratando de liberdade, isso é uma liberdade relativa. E aí, estudando o texto, lendo e pesquisando, eu vim a outro símbolo que eu resolvi compartilhar, que é o símbolo da verdadeira liberdade. Né? E aí, quando a gente pensa na verdadeira liberdade, só existe um. Né? E eu coloquei o nosso, puxando a sardinha para o nosso lado,
o Cristo Redentor, né? Não é o Brasil, não estou querendo dizer do Brasil, nem estou querendo falar do Rio de Janeiro, mas do Cristo. Né? Porque o Cristo disse, somos escravos dos nossos erros, nós somos escravos dos pecados que nós cometemos, mas conhecereis a verdade e a verdade vai nos libertar. Então, Cristo, ele vem nos fazer esse chamado, né? De que é por meio do conhecimento que eu vou ter condições de exercer a minha liberdade. Mas não, ele não está falando de liberdade deste mundo, desta terrena. Ele está falando da liberdade espiritual, né? Que é a proposta do texto, que é a ideia que Emmanuel quis descrever nesse capítulo, né? Que essa é, de fato, a verdadeira liberdade. Então, voltando ao texto, o Paulo, a gente tem que entender por que Paulo escreveu isso e por que, né, dentro da dinâmica que existia da época. Naquela ocasião, Paulo, ele escreveu isso para os gentios, né? Os gentios eram considerados o quê? Aqueles povos pagãos, né? Porque eles acreditavam em vários deuses, eles não seguiam a religião judaica. Mas com o tempo e com o contato com os judeus, eles foram admirando, né? Vendo aquele povo que cultuava um Deus único, né? Com uma fé muito forte, eles queriam se converter. Eles queriam modificar. Na verdade, isso é o quê? O que a gente pode dizer de uma ascensão espiritual, né? O nosso planeta vem passando para ascensões espirituais. Então, era politeísta, se torna monoteísta, começa a ter outra visão de mundo. É uma ascensão espiritual. E eles começaram a partir desse processo. Mas para eles se converterem, eles tinham que passar por todas aquelas tradições que faziam parte da lei judaica. Eram várias. E uma delas, que era lei para os homens, era a circuncisão. Então, você quer se converter ao judaísmo, você vai ter que ser circuncisado, né? Fora todas as outras regras que você tinha que fazer. Quando se trata do Cristo, né, o Evangelho do Cristo, ele te liberta de tudo isso. Então, Jesus Cristo, quando ele veio, ele libertou as pessoas de todas essas leis civis. Não é que você não tem que cumprir. Você pode cumprir se você quiser. Mas não é isso que vai definir a tua liberdade espiritual. O que vai definir a tua liberdade espiritual é o que você sente, é o que você faz, é o quanto você se esforça para se modificar. É isso que realmente define, né? E Jesus, então, ele saiu libertando, né? Todo mundo. Não, precisa circuncisar. Não tem esse negócio de você precisa trabalhar, não pode trabalhar no sábado, ou não pode comer determinado tipo de carne. Não estou dizendo que o Cristo disse isso. Eu só estou querendo mostrar que pelas ações do Cristo, né? Pelos ensinamentos, as metáforas que ele colocava, as parábolas, né? O exemplo dele, ele deixava bem claro que o que importava era o que saía do coração, não o que você fazia. A gente tem vários exemplos, né, do quanto ele critica e o quanto ele é incisivo com relação a determinadas leis, a determinadas práticas da época que eram totalmente desnecessárias e eram hipócritas, né? Quantas vezes a gente vê nos textos do Cristo falando isso, né? Vós sois hipócritas, porque o que importa não é a carne que você come, o que importa é o que está saindo de dentro do seu coração. Então, é nesse sentido. Então, Paulo, quando ele escreve isso, ele escreve para isso, né? Olha, você vai gozar de uma determinada liberdade, mas não faça dessa liberdade mau uso. Use ela para servir aos outros por meio da caridade. Então, volta e frisa para nós a importância de exercermos a caridade. Quando eu falo a caridade, no seu amplo aspecto, né? Para com o próximo e até para consigo mesmo, porque é um trabalho interno para nós. Então, a liberdade, pensando em liberdade, a gente tem que lembrar o seguinte, que a liberdade ela é uma concessão de Deus, né? Não, antes de falar disso, eu quero ler um parágrafo aqui. Eu estou acompanhando pelo meu caderno. No parágrafo 4, voltando ao texto, e no parágrafo 5, o Emmanuel reforça isso que Paulo escreveu nas cartas. Ele fala o seguinte: a palavra do apóstolo aos gentios é bastante expressiva. O maior valor da independência relativa, veja bem que ele está falando de independência relativa, né, de liberdade relativa. Nós não temos liberdade absoluta, eu vou falar disso daqui a pouquinho, quando a gente entrar no livro dos Espíritos.
O maior valor da independência relativa de que desfrutamos reside na possibilidade de nos servirmos uns aos outros glorificando o bem. Então, a liberdade que me é concedida por Deus é para ser usada para o bem, né? E não para o mal. O homem gozará sempre da liberdade condicional e dentro dela pode alterar o curso da própria existência. Então, de acordo com a liberdade que me é dada, eu posso alterar, né, o meu futuro aí. Mas veja bem, eu posso alterar pelo bom uso ou pelo mau uso. Vai depender das escolhas que eu tomar, da liberdade que Deus me deu, da liberdade que me foi dada. Então, eu posso, pelo bem ou mau uso de semelhante faculdade nas relações comuns. Então, a liberdade, quando a gente pensa em liberdade, é uma concessão que foi dada por Deus e é uma liberdade relativa, né? E o que a gente entende isso? Então, eu coloquei a foto ali do planeta Terra e aí a gente lembra. Isso é uma concessão que Deus nos deu. As condições naturais, né, das quais a gente desfruta, das quais a gente tem a oportunidade de tirar o nosso alimento, a nossa sobrevivência. Tudo isso é criação de Deus, né, muito bem coordenado e planejado por Jesus Cristo. A concessão da saúde é Deus que nos dá, para utilizarmos dela um bem comum. E a concessão da doença? Também. Porque às vezes a gente pensa o seguinte, que Deus, né, o que a gente entende como, a concessão que Deus está me dando é só aquilo que é bom. A gente reclama daquilo que é ruim. Mas a doença, ela é uma oportunidade de melhoria. Ela é uma oportunidade de você fazer melhor, de você modificar. E aí a gente sempre tem que lembrar que tudo isso tem uma causa, né? A pobreza, mesma coisa. O corpo, que é um instrumento valiosíssimo, né? E é por ele que a gente tem condições de reencarnar e passar por todas as provas que são necessárias para a nossa evolução. A riqueza, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem um capítulo que fala só sobre a prova da riqueza, que é uma das provas mais difíceis, né? Porque que uso que você vai dar, que uso você vai fazer, aquilo que foi te dado, né? Ao poder que foi lhe dado. Então, a gente tem que sempre lembrar que os nossos erros nos colocam num estado de escravidão. Quando a gente pega tudo isso aqui que nos é concedido por Deus, seja aquilo que a gente considera bom, seja aquilo que a gente considera ruim, e faz daquilo, se revolta, né? Ou utiliza, por exemplo, o dinheiro ou a riqueza para escravizar, para subjugar, a gente está ligado, a gente está cometendo erros e nos ligando à escravidão e perdendo a nossa concessão de liberdade que é dada por Deus. Então, Deus é muito misericordioso. Ele vai nos dando novas existências, novas experiências, vão nos concedendo alguma liberdade limitada, para quê? Para que a gente tenha condição de transformar esses erros ao longo das nossas existências em oportunidades de melhoria. Então, eu reencarno agora em determinadas condições, de acordo com aquilo que eu fiz no meu passado, mas não com o objetivo de sofrer, com o objetivo de transformar aquilo que eu tenho, desde que pode ser uma doença ou uma miséria, em algo que seja melhor, né? E não ruim. Então, é se libertar exatamente dessa ideia da escravidão. Né? Então, entrando no Livro dos Espíritos, e é importante a gente lembrar disso, dentro das 10 leis morais que o Kardec, didaticamente, ele distribuiu essas 10 leis, ele tem um capítulo que fala só sobre a lei da liberdade. E aí tem 3 perguntas que eu achei interessante a gente pensar um pouquinho nelas. A primeira é a lei, no item 1, é a liberdade natural, onde o Kardec faz a seguinte pergunta para a espiritualidade. Há posições no mundo em que o homem possa gabar-se de gozar de uma liberdade absoluta? Então, o que ele quer saber é o seguinte. No mundo, né, aqui no plano espiritual, é possível o homem ter liberdade absoluta? No plano terreno. É possível o homem ter liberdade absoluta? Né, exercer a sua liberdade? A espiritualidade responde, não. Porque vós todos necessitais um dos outros, os pequenos e os grandes. Mas Kardec, ele é muito incisivo e ele pergunta de novo de outra forma, né? Qual seria a condição, então não pode, mas que condição que o homem pode ter para gozar de uma liberdade absoluta? Ele quer ter a liberdade absoluta. De que forma que ele vai adquirir isso?
E a espiritualidade responde, a do eremita no deserto. Se ele estiver sozinho no deserto, ele pode fazer o que ele quiser. Mas a partir do momento que tem outra pessoa, né, desde que haja dois homens juntos, há direitos a respeitar. E não terão eles, portanto, liberdade absoluta. Então, essa ideia de liberdade, nós não temos liberdade absoluta dentro do plano terreno. Não é nos dado liberdade absoluta. Nós temos, sim, a partir do momento, né, a espiritualidade responde isso muito bem, que nós temos comunhão com outras pessoas, né, essas relações, elas devem ser respeitadas. E muitas vezes a sua liberdade ou aquilo que você deseja terá que ser trabalhado. Não tem que ser reprimido, tem que ser trabalhado. É assim que a gente tem que pensar dentro dessa ideia da liberdade cristã. Né? Pegar o Cristo como exemplo e ver que às vezes você vai ter que ser benevolente, você vai ter que ser tolerante, você vai ter que ter entendimento. Né? E se eu tenho oportunidade de conhecer, e se eu tenho oportunidade de estar numa religião ou ter um nível educacional um pouco melhor, eu tenho sim que fazer o melhor. Essa é a nossa obrigação. Né? Então ele fala isso. Mas Kardec, né, como sempre insistente, ele pergunta no 833, há no homem qualquer coisa que escape a todo o constrangimento e pela qual ele goze de uma liberdade absoluta? Ele pode ter alguma liberdade absoluta? E aí a espiritualidade pode. Tem aqui, ó, pensamento. O nosso corpo, aqui no plano terreno, nós estamos sim na liberdade relativa. Mas o nosso pensamento é livre. Então é pelo pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites. Porque o pensamento não conhece entraves. Pode impedir-se a sua manifestação, mas não aniquilá-lo. Né? Então, no pensamento, o homem ele é 100% livre. É 100% livre? O que vocês acham? Essas pessoas ficam expressas, né? Exatamente. Né? A gente tem que lembrar o seguinte, nós somos influenciados, né? A gente pode até, por exemplo, falar assim, eu sou livre no meu pensamento, mas eu vou deixar o meu direito e vou seguir de acordo com o que a Cláudia falou. A Cláudia falou que é para eu seguir A, eu vou seguir A. Eu vou fazer exatamente porque eu não estou com vontade de exercer a minha liberdade absoluta de pensar. É um direito meu. E outra coisa também, a gente tem que sempre lembrar que nós somos influenciados pelo mundo espiritual. Mas a escolha é nossa. Então também não vai botar a culpa no amiguinho, né? Falar, mas foi ele. Não, não foi ele. E nós somos influenciados, né? Seja pelo bom espírito, pelo mal, pelo ignorante, pelo sábio, vai depender da nossa conduta. Por isso que Jesus disse, orai e vigiai. Vigiai, orai. Isso é importante. Né? Porque é através desse orar e vigiar que eu vou permitir a influência daquilo que realmente vai me fazer bem. Se não, né? E aí pelas minhas escolhas, veja bem, pela minha liberdade que eu tenho, né, do meu pensamento e pela liberdade das minhas escolhas, eu posso sim me ligar e ser influenciado por espíritos não tão bonzinhos assim. Né? E sendo influenciado, permitindo essa influência, a gente vai viver de acordo com aquela influência. Né? Então, se você é influenciado a beber excessivamente, a comer excessivamente, a tomar determinadas atitudes compulsivas, você vai viver dentro daquilo. E óbvio que isso vai comprometer o teu corpo espiritual. E mais uma vez você vai estar ligado a erros e a amarras que futuramente terão que ser tratados, a gente vai ter que passar ou vai ter que tratar isso no futuro, seja numa encarnação, na mesma encarnação ou numa próxima, né? Então, cada vez mais a gente vai perdendo, muitas vezes, até aquela missão, o objetivo daquela encarnação, por quê? Por estar ligado, por permitir que esse pensamento, né, que é a nossa liberdade absoluta, ligado a influências que não são tão positivas assim. E aí, às vezes, a gente pensa assim, mas eu tenho condições de ser diferente? Eu tenho condições de pensar de forma diferente? Tenho. A gente sempre tem que lembrar o seguinte, nós fomos criados simples e ignorantes.
Mas Deus, ele fez uma coisa maravilhosa. Ele colocou dentro da nossa consciência todas as leis. Então, aquelas 10 leis que estão aqui no livro dos Espíritos, que o Kardec coloca de forma bem didática, e que não é diferente do Evangelho do Cristo, porque quando o Cristo passou pela Terra, ele exemplificou em atos essas leis divinas, né? E que não são leis que podem mudar de acordo com a religião, ou de acordo com o tempo, ou de acordo com o país que você nasceu. São leis imutáveis, são leis de Deus. Estão desde a existência dele. Está aqui dentro. Tá aqui dentro. Então, cabe a nós, né, por meio do conhecimento, por meio da prática, por meio do estudo, buscar isso para fazer o quê? Para saber quais são as melhores decisões a serem tomadas dentro da liberdade que eu tenho, né? A liberdade que me é dada. Então, Deus, na sua misericórdia, ele concede a liberdade, e aquele que muito recebe, tiraniza. E aquele que recebe pouco ou nada, se sente revoltado. Então, funciona mais ou menos o seguinte. Né? Por algum motivo, e aí a gente tem que lembrar que toda reação, existiu uma ação atrás, né? Por algum motivo, vem aquele com muito, com condições favoráveis, com riquezas ou com poder, né? E aquele que vem com praticamente nada, na miséria, né? Em condições totalmente desfavoráveis. E aí aquele que está em condição muito boa, ele acredita que ele tem o direito de explorar, né? De escravizar, de subjugar. Por outro lado, aquele que é subjugado ou que se sente explorado, ele se acha no direito de se sentir revoltado. Então, um tiraniza, o outro revolta. Todos os dois estão agindo em desacordo com a lei de Deus. Mas é claro que aí você vai falar assim, Linda, mas peraí. Uma pessoa que está, por exemplo, passando por uma doença em fase terminal, ou que está com um familiar em fase terminal, e está ali revoltado, eu vou virar para ele e falar assim, não, que isso, mas você não pode se revoltar. Isso é oportunidade que Deus te deu. Claro que não, né? A gente, como cristão, não é a nossa postura. Mas a gente tem que compreender, entender, por isso que buscar o conhecimento, né, quando Cristo falou, conheceis a verdade vos libertará, a importância da gente buscar o conhecimento é nesse sentido. Porque nós vamos passar por provações. A nossa família vai passar por provações. O mundo do qual a gente vive está passando por provações. E aí a gente vai ter condições e equilíbrio de não se revoltar ou de não tiranizar o outro. É dessa forma que a gente tem que entender, né? Que nós não estamos na condição de tiranizar e nem de se sentir revoltado. Porque para toda reação, para aquilo que aconteceu, houve uma causa lá no início, que hoje talvez eu não compreenda, mas ela existe. Por outro lado, mesmo aquele que se sente revoltado e que às vezes ele não pode agir, e aí eu penso assim, por exemplo, lá na época da escravidão, né? As pessoas eram subjugadas, eram colocados como escravos, ele não podia agir muito, era lei. Era lei, você é escravo, você vai viver dentro dessa condição. Mas o pensamento dele é livre. Olha o livro falando isso pra gente. A pergunta é 152. Seu pensamento é livre. O que você vai sentir, se você vai se revoltar, se você vai se rebelar, se você vai viver dentro daquela condição, que é a condição que está te sendo dada agora, mas se você vai viver daquilo ali, tentando tirar daquilo ali alguma oportunidade de melhoria para você, é outra história. É a tua liberdade de escolha novamente. É o livre-arbítrio que você vai ou não exercer de acordo com a sua vontade. Então, voltando aqui ao texto, o Emmanuel reforça isso aqui no parágrafo 7, onde ele coloca assim, em quase todas as ocasiões, o perseguido, né, então aquele que foi perseguido no passado, né, ou até na vida futura, né, na vida atual, ele, com a oportunidade de se desculpar, então eu fui perseguido, agora eu tenho a oportunidade de ser altruísta. Vou desculpar aquele que me perseguiu. Não. Não é assim que a gente faz, infelizmente. O que ele faz? Mentaliza represálias violentas.
O caluniado, com ensejo de perdão divino, vai recorrer o quê? A vingança. O incompreendido, no instante de revelar fraternidade e benevolência, a gente tem que lembrar, né? Por que eu sou incompreendida? Por que as pessoas não me entendem? Por que eu tenho tantas essas dificuldades? Ao invés de eu revelar fraternidade, ao invés de eu ter benevolência com aquele que não me compreende, de entender que talvez ele está em situação totalmente diferente da minha, em condições totalmente diferentes da minha. Ao invés de você ter fraternidade, benevolência, que é o que o Cristo nos aconselhou, a gente o quê? Reclama reparação. Não, eu quero reparação. E a gente entra naquela ideia do direito, né? É meu direito. Eu vou exercer o meu direito. Eu estou dizendo que a gente não pode exercer o direito da gente. Né? Mas às vezes vale a pena, muitas vezes, você ter uma consciência mais tranquila, levar a vida mais leve, às vezes até perdendo um pouquinho no direito, nesses direitos civis. Né? Aquela ideia, né? Eu estou no tráfico, e aí o cara me dá seta, quer mudar de faixa, mas eu não posso porque eu estou atrasada, porque isso, e se ele me corta, eu me acho no direito de buzinar e de falar um palavrão e de talvez fazer alguma coisa. Na verdade, talvez aquele momento ali era o momento de eu me acalmar, de eu me reequilibrar e às vezes desejar algo melhor para aquele, porque eu não sei qual é a necessidade dele para fazer aquilo. Então, a gente tem várias oportunidades de exercer ainda aqui, nessa reencarnação, tudo isso, né? Sermos mais altruístas, né? Não nos sentirmos tão revoltados e nem tiranizar o próximo quando estamos em condições, né, um pouco melhor. Então, a gente sempre tem que pensar dessa forma, e é nisso que o texto traz para nós, né? Por fim, no último parágrafo, e eu achei belíssimo esse parágrafo, Emmanuel fala o seguinte: raríssimas são as criaturas que sabem elevar o sentido da independência a expressões de voo espiritual para o infinito. Então, raras são aquelas criaturas que pegam a liberdade que lhe foi dada, as condições que lhe foi dada, sendo elas boas ou ruins, pega todas essas condições e essas liberdades, toma as melhores escolhas e por meio dessas escolhas tem a oportunidade de quê? De avançar espiritualmente. Que é esse o objetivo aqui. A maioria dos homens cai desastradamente na primeira e nova concessão de Deus. Então, quais são as concessões que eu falei lá atrás, né? O corpo que me foi dado, a riqueza ou a pobreza, a saúde ou a doença, né? Deus vai me dando todas essas encarnações diferentes, vai me dando todas essas oportunidades diferenciadas para que eu tenha condição, né, de melhorar, de crescer. Então, a cada nova existência é me dada uma concessão, mas eu transformo, às vezes, elos de veludo em algemas de bronze. Então, ao invés de eu pegar todas essas concessões que Deus me deu, né, sejam elas boas ou ruins, lembrando que todas serão oportunidade de aprendizado para mim. Ao invés de eu pegar elas, transformar em elos que vão me ligar ao Pai, não, eu me comprometo. Me comprometo ainda mais nos erros, nas falhas, e acaba transformando isso em algemas de bronze. Tudo isso por conta do quê? Das minhas escolhas, né? Da minha capacidade de livre-arbítrio, que também é nos dado por Deus, que é misericórdia de Deus. A oportunidade que nos dá de escolha o que você deseja, o que você quer. Eu posso escolher o A, eu posso escolher o B. E aí, no livro dos Espíritos, tem uma parte, né, que fala, no item 872, que o Kardec, ele fala, um parágrafo, na verdade, é uma parte bem grande, umas 2 páginas, que ele fala sobre o livre-arbítrio. Então, não tem como a gente falar de liberdade se a gente não fala de livre-arbítrio. Eu tenho a liberdade e tenho o livre-arbítrio de decidir de acordo com a minha liberdade. Né? Então, achei interessante discutir um pouco disso, né? A questão do livre-arbítrio, ele fala o seguinte: a questão do livre-arbítrio pode resumir-se assim: o homem não é fatalmente conduzido ao mal. Algumas pessoas acreditam nisso, né? Que o homem, ele é mau, já ouvi dizer isso. Não, a natureza do homem é a maldade. Não, a nossa natureza não é a maldade.
Deus não nos criou para sermos ruins. Deus não nos criou para sermos pessoas más. Não. Os atos que pratica não estavam escritos. Então, não está escrito para você matar, para você assassinar, para você violentar. Os crimes que comete não são o resultado de um decreto do destino. Então, está predestinado a você ser isso. Não. Ele pode, como prova e expiação, escolher uma existência em que se sentirá arrastado para o crime, seja pelo meio que estiver situado, seja pelas circunstâncias supervenientes. Né? Então, na maioria das vezes, lógico que cada caso é um caso, mas o próprio espírito, ele vai escolher, né? Ah, eu tenho essa tendência, ou de acordo com as minhas reencarnações anteriores, eu errei nisso e naquilo, então eu quero ser colocado num ambiente onde eu vou ter... a minha aprovação será rejeitar ou não cometer o crime, que é algo que está na minha... Né, precisa ser trabalhado em mim. Às vezes até o próprio espírito, né, lá no processo reencarnatório, ele vai escolher isso. E aqui ele vai ter o livre-arbítrio de tomar a decisão que ele acha mais adequada. E aí ele continua. Mas será sempre livre de agir como quiser. Assim, o livre-arbítrio existe no estado do espírito com a escolha da existência das provas. E aí, quando eu li isso aqui, com a escolha da existência das provas, eu me lembrei de um caso do livro Irmão X, do Chico Xavier, que assim... a gente vê isso em várias obras, falando que depois do desencarne, né, o espírito tem oportunidade, ele começa a ter acesso às informações das encarnações anteriores, da última encarnação, de tudo que era para ele fazer, na missão que ele errou, naquilo que ele não fez, ele começa a se martirizar. E quando ele tem oportunidade de passar pelo planejamento reencarnatório, ele sempre quer o pior. Ele sempre deseja o pior. Não, eu fiz isso, então eu não quero vencer uma perna. Ah, eu fiz aquilo, então eu quero ter um problema mental. Ah, então eu quero viver numa miséria extrema. Eu quero viver... Né? Ou seja, ele mesmo já planeja situações extremamente adversas para que ele vivencie na carne tudo aquilo que ele fez no passado. E normalmente a espiritualidade que tem mais equilíbrio fala, não é bem assim. Você não precisa vir com esse tanto de problema. Muitas vezes você não precisa vir em condições tão desfavoráveis. Até porque o objetivo não é que você sofra. O objetivo é que você aprenda com seus erros, mas que você transforme dentro das oportunidades que você vai ter nessa reencarnação de coisas muito melhores, né? Não é Jesus que fala que o amor cobre uma multidão de pecados. Não é isso? Então, por meio do amor, ou por meio de ações amorosas, você pode apagar, você pode quitar os teus erros passados. Né? Então, na vida corpórea, é o livre-arbítrio de fazer determinadas escolhas, salvo exceções, porque a gente sabe que alguns espíritos, eles não têm condições de planejar o seu processo reencarnatório, né? E aí ele continua. E no estado corpóreo, bom, reencarnei com a faculdade de ceder ou resistir aos arrastamentos a que voluntariamente estamos submetidos. Então, aqui, dentro das condições que foram planejadas, que eram necessárias para o meu crescimento, que eu vou exercer a minha liberdade, a liberdade que foi concedida por Deus, e tomar e agir dentro das escolhas que são melhores para mim. Cabe à educação combater as más tendências. E ela o fará de maneira eficiente quando se basear no estudo aprofundado da natureza moral do homem. Então, como que eu vou saber que decisão, que livre-arbítrio, que escolha eu vou tomar? Ele está dizendo aqui, né? Então, cabe à educação. A gente tem que realmente entender, tem que estudar, tem que ler, tem que buscar, né, as leis divinas. Tem que abrir lá o Evangelho e ler o que o Cristo falou. Como é que o Cristo exemplificava? Como é que o Cristo agia em determinadas situações? A resposta está lá, de como que tem que ser a nossa conduta moral. É por meio disso que a gente vai se criando. A gente tem os códigos civis que já ajuda, que já é uma melhoria, como eu disse anteriormente, é uma melhoria do que era antigamente,
para o que tem hoje, mas ainda não está, não é o código moral cristão do qual a gente tem que seguir, a gente tem que galgar mais. Porque o objetivo é o quê? Não é alcançarmos a evolução, não é melhorarmos internamente, não nos modificarmos internamente, né? Estarmos em conexão com o Pai. Para isso, a gente tem que seguir as leis do Pai, né? Que estão bem acima das leis civis. Pelo conhecimento das leis que regem essa natureza moral, chega-se a modificá-la, como se modifica a inteligência pela discussão. Então, quando você pega uma criança que está aprendendo a ler, ela vai aprender as letras, depois ela vai aprender a ler umas frases, uma sentença, um capítulo, um parágrafo. Ela começa a aprender os números e aí ela começa a fazer conta e assim por diante. Por meio da educação, por meio do conhecimento, você vai adquirindo, né, novos conhecimentos e tendo oportunidade de tomar decisões mais assertivas. A mesma coisa que ele está dizendo aqui do ponto de vista moral, né? Então, é apenas uma parte que eu achei importante falar sobre o livre-arbítrio, né? E volta na máxima do Cristo, do quanto que a gente tem que buscar o conhecimento, porque é o conhecimento que vai nos dar a capacidade de tomar as melhores decisões e exercer a nossa liberdade da forma mais adequada. Então, aqui é algumas das bibliografias que eu utilizei para fazer essa palestra. Então, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Peguei uma parte do Novo Testamento, do Haroldo Dutra Dias, que é um livro bem bacana que a gente tem aqui também. E é claro, o Vinha de Luz, que foi o capítulo 128 do estudo de hoje. Ok, muito obrigada. E a gente passa para a segunda parte.